Nós fizemos uma introdução sobre a aprendizagem, né, e no ambiente escolar, sobre a afetividade como uma possibilitadora, uma ferramenta indispensável para a aprendizagem efetiva. E eu trouxe para vocês algumas discussões de conceitos que eu considero super importantes para a gente entender esse contexto de forma mais ampla. Você que também está estudando, eu terminei pedagogia agora, psicopedagogia escolar, já tinha feito especialização em educação superior quando ainda estava só na contabilidade, e agora na psicopedagogia clínica, esses horizontes crescendo cada vez mais, a nossa vontade de ficar estudando horas e horas e horas e horas, para que no futuro nós possamos, e agora mesmo com vídeos como esse, oferecer noções que sejam libertadoras. A gente muitas vezes fica preso a paradigmas, né, a uma visão, a um mapa, que a gente continua errando, mas está usando o mesmo mapa. Aí eu quero um resultado diferente, mas o mapa é o mapa antigo, que a gente chama paradigma de mapa, né? É a forma como a gente enxerga, é o nosso olhar sobre a vida. Então, é doloroso às vezes, é como se fosse um parto, é como se a gente estivesse abrindo o caminho numa mata fechada, mas nós estamos aqui para discutir esses paradigmas, para rever esses mapas. E com relação à aprendizagem, a gente tem muito comprovada a Sarah Paim, que é referência em psicopedagogia. Ela nos traz que 90% dos casos que ela recebe e que ela estudou de dificuldade de aprendizagem das crianças não são causadas por situações centradas na criança, são causadas por questões familiares, método escolar, e isso tem a ver com afetividade, tem a ver com emoção, tem a ver com afeto, tem a ver com conexão, tem a ver com um método que não entende a complexidade dos alunos, porque numa sala a gente vai ter alunos que são mais sinestésicos, a gente vai ter aluno que prefere mais aprender com movimento. Então, o nosso método ele tem que ser transversal, ele tem que agregar, ele tem que mover, ele tem que ter caminhos para que a gente possa trazer para todo mundo o conhecimento de forma coerente. E aí, o que é aprendizagem? O que é aprender? Quando fala aprendizagem, a gente pensa em escrever, né? Em ler, meu filho vai para a escola aprender. A gente pensa que é isso, contar. E aprendizagem, na verdade, é uma apropriação pessoal do mundo, do que nos cerca, da vida. Ou seja, é uma descoberta ativa, pessoal. Ninguém vai ter a mesma aprendizagem. Ninguém vai ter a mesma experiência de aprender. Então, a aprendizagem é essa conquista pessoal, essa busca, essa aquisição, esse reconhecer o mundo, esse se encontrar, né? É buscar suas próprias respostas, é entender. Uma aprendizagem que acontece quando o bebê está ali pequenininho, ele está assimilando, está tendo as primeiras experiências dele de contato com o mundo, ele está vendo o que encaixa, o que não encaixa, tá? Como o Piaget trabalha, né? Está assimilando, acomodando, fazendo todos os ajustes, está descobrindo o mundo. Então, a aprendizagem é complexa, é um processo complexo, né? E lindo, é ativo, onde o aprendiz é protagonista, não é o professor, não é o psicopedagogo, é o aprendiz, ele é o protagonista da sua aprendizagem. Então, essa aprendizagem ela tem que ser motivadora, ele tem que ter vontade de aprender, ele tem que ter um método que facilite isso, ele tem que ter a saúde física, mental, tudo muito bem arranjado para que essa aprendizagem seja genuína. E aí, nessa hora dele ter vontade, é uma das grandes missões, né, da psicopedagogia, ajudar essa pessoa que chega no consultório psicopedagógico a ter vontade de novo de aprender. A ele reaprender, né, o desejo, ele absorver de novo esse desejo de aprender. Encontrar um caminho que é dele, que é muito próprio, que não é igual de ninguém. Eu descobri também as raízes desse desinteresse, dessa dificuldade, desses limites que às vezes a vida que ele mesmo se impôs por questões várias, como eu falei, familiares, metodológicas. E aí eu trouxe para vocês também uma noção interessante sobre o método, que é a diferença da forma como a aula é passada. A gente tem a aula expositiva, que é aquela que o aluno só recebe. Existe uma visão, muitas vezes, e Montessori fala sobre isso, que a aprendizagem está numa escada, a criança está lá no comecinho e os adultos estão no topo. Ledo engano, não existe isso. A aprendizagem não tem esse nível, existem vários níveis de desenvolvimento, existem situações em que aquela pessoa ainda não tem condições de absorver aquele tipo de conteúdo porque está em determinado estágio de desenvolvimento cerebral, físico, de maturação, mas não existe essa divisão, adulto lá sabe, criança aqui só escuta, não. Todos ali são agentes da aprendizagem, se relacionam, todo mundo aprende com todo mundo, esse é o primeiro ponto.
Então, as nossas aulas, elas têm que envolver descoberta, elas têm que envolver prazer. A gente muitas vezes quer dar mastigado ou quer ficar só preso no livro. A gente quer ensinar sobre transformações da natureza. Tem que ser pelo livro, tem que ser falando o tempo todo, tem que mostrar as coisas num livro, sabendo que a gente pode proporcionar eventos fantásticos com a nossa criança. A gente pode ter uma hortinha, a gente pode plantar e esperar cada fase de desenvolvimento daquela plantinha. A gente pode ter um animalzinho pequeno de estimação para a sala, que pode receber um nome, que pode ser cuidado por eles. Nós podemos tentar observar a metamorfose de uma borboleta. Então, assim, por que não? Por que a gente está tão preso a uma visão de que a gente tem que alcançar a nota, a meta, a prova e que as pessoas são medidas pelas notas que recebem na prova? Porque eu sei que é o nosso contexto institucional, mas vamos mudar a escola. Infelizmente, os nossos jovens até conseguem chegar e passar no vestibular e tomar notas altas, mas eles não receberam muitas vezes educação integral. São adultos com várias questões, não receberam educação emocional, não receberam conexão com a natureza. Se eu trouxer para vocês aqui um trecho que tem de Maria Montessori, que ela fala sobre o amor da criança com a natureza, a gente fica chocado. O quanto o contato com a natureza proporciona transformações, o quanto a gente está atrofiando essas crianças. E, eu moro em apartamento, é difícil pra mim, a cidade é isso, aquilo. A gente arranja outras chances, no final de semana, é mais esporádico, mas o tocar na natureza, o sentir a terra. Então, assim, a escola precisa pensar nisso também. Pensar numa aula de descoberta. Luana, eu não posso fazer isso tudo, mas eu sei que tem uma forma de você fazer descobertas. Eu posso falar da transformação da água, mostrando como acontece, o líquido, o sólido, o gasoso. Precisa ser no livro. Pode ser com brincadeira, pode ser com música, pode ser com paródia, pode ser com envolvimento deles, pode ser com eles questionando, com eles discutindo, pode ser, tem que envolver. E aí eu coloquei aqui também a aula significativa, em que algo que eles trazem de casa é importante. Muitas vezes a gente esquece disso, eles querem fazer um comentário, a gente acha que vai destruir a aula, vai atrasar a aula, e aí acaba que eles não têm valor, eles não entendem que são úteis. A autoestima, a construção do autoconceito acadêmico fica para trás, porque eles não podem contribuir, eles não podem trazer o que eles construíram no seu processo formador, eles têm o que oferecer. Então é preciso também essa escuta, essa troca, e mais uma vez eu sei que a gente é cobrado para ter uma meta de horário, mas dá para encaixar. Dá, porque quando a aula é significativa, com o passar do tempo, na hora que precisar ter umas aulas mais teóricas, que forem necessárias, eles vão estar mais conectados, eles vão saber que esse processo é necessário, mas que na maioria das vezes eles participam, eles interagem, há descoberta, então é um caminho, tá bom? É um conselho de quem tem estudado, de quem já passou por lá. Eu ensinei, quando eu estava fazendo história, eu ensinei 1 ano, redação na época, porque eu tinha um curso de redação. Na 7ª e 8ª, eu estagiei 1 ano com crianças de várias faixas etárias. Eu evangelizo crianças e jovens há 11 anos. Então eu sei mais ou menos o que eles estão pedindo, o que vem de lá, qual é a proposta. Quero aprender mais com vocês. Dividam comigo, comentem, contem suas histórias nas postagens, nos vídeos. Tenho aprendido muito com os pais também, nos vídeos, no workshop que eu fiz, nos trabalhos, nas consultorias online. Sempre é tempo de aprender. E eu confio plenamente que a gente está fazendo um bom trabalho juntos. E se você quer me ouvir mais, um tempão falando que é o que eu mais gosto de fazer, tem o meu curso online de 3 horas de duração, em que eu falo sobre disciplina, sobre educação, sobre disciplina sem dramas, sobre a rotina com os filhos, porque eu acredito perfeitamente que como mãe eu posso oferecer minha experiência e que como educadora, uma disciplina saudável afeta positivamente a educação, os resultados inclusive escolares, tá bom? Um abraço para você.